Oi? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Mais uma aulazinha sábado letivo. Aula de hoje, funções trigonométricas inversas. A gente vai continuar trabalhando com teorema da função inversa. Olha, passando na frente da câmera, rapaz. É isso aí. Aula passada a gente viu o teorema da função inversa. A gente vai ver algumas aplicações desse teorema da função inversa. Eu estava comentando com os alunos aqui em sala sobre um trabalho que vocês vão fazer em casa, certo? Para entregar no dia 26. Está pegando em mim, não? Pronto. Para entregar no dia 26 desse mês. Como é que vai ser esse trabalho? Eu vou explicar com mais detalhes na terça-feira, mas quem já quiser ir dando uma pesquisada, dar uma estudada, uma parte do trabalho, metade do trabalho vai ser concluir essa parte de trigonométricas inversas. Eu vou fazer uma, vocês vão fazer as outras nesse trabalho, certo? Então, quem quiser dar uma estudada, a parte da definição, todos os detalhes você encontra no livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 3. Tem outros materiais também, fica à vontade para pesquisar. E a parte derivada você pode encontrar no próprio Fundamentos da Matemática Elementar, volume 8. Tem outros livros também, não precisa ficar limitado a esse. Pode usar o James Stewart, que é a nossa literatura, pode usar o Howard Anton, tem vários livros. Aí vocês pesquisam a derivada por lá, certo? Então o trabalho ele vai ter o quê? Definição da função, gráfico, faz três exemplozinhos bobinhos, um positivo, zero e um negativo, e demonstração da derivada e exemplos. Já eu chego lá e eu mostro para vocês com mais detalhes. Vamos lá. Funções trigonométricas inversas. Função arcseno de x. A função seno de x, do jeito que a gente conhece, ela é definida dos reais para o menos 1 em 1. Ela tem um detalhe. Ela não é bijetora. A função seno, eu estou falando da função seno do jeito que a gente conhece. A função f de x igual a seno de x, ela não é bijetora. Funções que não são bijetoras não possuem inversa. Para a gente ter uma noção do gráfico da função seno, ela é uma montanha, depois ela tem uma depressãozinha. Mas essa parte da montanha já dá para ilustrar o que eu quero. O que é que acontece com essa montanha da função seno? Eu vou ter aqui dois valores diferentes de x que estão associados ao mesmo y. Quando isso acontece, eu não consigo fazer uma função inversa. Na hora de inverter, esse cara não pode estar associado a dois diferentes. Não vai existir a função inversa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um detalhe, a função é definida para todos os reais. Então, isso aqui não vai acontecer apenas com 2 pontos, vai acontecer com infinidade de pontos, porque aqui ela desce, depois sobe de novo, desce, sobe de novo, então vão ter vários pontos que vão cair no mesmo y. Eu vou fazer uma restrição na minha função seno. Eu não vou pegar todo o domínio da seno, vou pegar uma parte do domínio. Que parte vai ser essa? Só de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, quando eu pego a restrição que vai de menos π sobre 2, deixa eu tirar as cores do meu bolso e ficar só com os pincéis, que eu fico catando pincel no bolso. De menos π sobre 2 até π sobre 2, ou seja, essa parte aqui não me interessa, vou apagar com o dedo não, para não ficar feio. Quero só essa parte aqui. Ó. Quando x for π sobre 2, y é 1. É a restrição que eu quero. A mesma lei de formação, mas eu mudei o domínio. Lembre-se sempre que uma função ela tem 3 partes. Ela tem um domínio, um contradomínio e uma lei de formação. Mexer em qualquer uma dessas partes, você já tem uma função diferente. Beleza?
Eu não mexi na lei de formação, é a mesma função seno que a gente conhece, mas eu mexi no domínio. Eu não quero trabalhar agora com todos os números reais, eu quero só de menos π sobre 2 até π sobre 2. Nessa restrição, essa função agora não é a função seno tradicional que a gente conhece. É uma restrição da função seno. Mas essa restrição ela tem uma inversa. Quem é a inversa dela? Para construir a função inversa, eu troco contradomínio com domínio. No caso, meu contradomínio meu domínio agora vai de menos 1 até 1. E a minha imagem, meu contradomínio é de menos π sobre 2, menos π sobre 2 até π sobre 2. Ajeitem aí, por favor. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, essa função ela vai ser chamada de arc seno de x. É a inversa da função seno de x restrita nesse domínio. Como é o gráfico da função arc seno de x? Essa daqui é o gráfico da função seno de x. Aqui é y igual a seno de x. Já na minha arcseno, o que é que eu vou ter? Eu vou ter quando x for... É o inverso desse cara. Quando x for menos 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Quando x for menos 1, o y associado a ele é menos π sobre 2. Quando x for 1, o y associado a ele é π sobre 2. Então, ela já vai ter esse comportamento. Fica lá no pontinho. Deu para entender isso? Quem era domínio na função seno vira imagem na arcseno. Aqui eu tenho a função y igual a arc seno de x. Quem era domínio na seno de x vira imagem na arcseno. Quem era imagem na seno vira domínio na arcseno. Tem essa troca, essa inversão aí. E, professor, como funciona operacionalmente essa função arcseno? Nosso foco, então, é a função arcseno para a aula de hoje. Então, y é igual a arcseno de x, significa que x é igual ao seno de y. Então, eu chego para vocês e peço, calcule para mim o arcseno de um meio. Aqui nós temos o seno de um ângulo, é um número, concordam comigo? Então, eu vou ter arcseno de um número, como resposta eu vou ter o ângulo. Então, eu quero saber qual é o ângulo que o seno vai dar ao meio. Então, se você não sabe quem é esse cara, chama isso aqui de y, por exemplo. Então, fazendo a inversão, do jeito que estou fazendo aqui, só que não usando o x, usando o meio, eu vou ter o quê? Meu seno de y é igual a 1 meio. Qual é o ângulo que tem o seno igual a 1 meio dentro do domínio da restrição? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Existem vários ângulos cujo seno é 1 meio. Mas eu quero dentro desse intervalo aqui, menos π sobre 2 até π sobre 2. Olha, de menos π sobre 2 até π sobre 2, o π sobre 2 é o primeiro quadrante. De 0 até π sobre 2. Primeiro quadrante. Menos π sobre 2 até 0 é o quarto quadrante. Então, aqui a brincadeira só vai acontecer dentro do quarto quadrante quando for negativo, no primeiro quadrante se for positivo. Então, isso aqui é uma resposta que está lá no primeiro quadrante. Quanto é que vale aqui? Eu quero um ângulo que o seno vale 1 meio lá no primeiro quadrante. Qual é o ângulo? É o π sobre 4, não. π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Se você lembrar em graus, o seno de 30 não é 1 meio, o 30 é o π sobre 6. Isso. Outra coisa que vocês vão brincar bem muito nesse trabalho é usar ângulos agora em radiano. Nada de grau, por favor. Então, dentro do nosso domínio, meu y vale π sobre 6.
Qual é a resposta, então? Arcseno de 1/2. Arcseno de 1/2. Não é y? E o y vale π/6. Arcseno de um número, a resposta vai ser um ângulo. Alguma pergunta aqui? Beleza. A arcseno é a função inversa. Lembra do logaritmo da exponencial, aula passada? Rascunho aqui, rascunho. Foi o que a gente aprendeu na aula passada. Se eu tenho um log de A na base B, eu chamo isso aqui de X, não foi isso? Vou usar Y. Vou falar a letra. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, B elevado a Y é igual a A. Não foi assim que a gente aprendeu? Na função inversa. Eu transformei um logaritmo no exponencial. Esse é o poder que tem uma função inversa. Você pode trocar uma pela outra. Para a gente não trabalhar com 3 valores, para ficar mais fácil da gente entender, vamos trabalhar com ln. Lembra do ln? Logaritmo na base é ln de x igual a y. Se eu for transformar isso no exponencial, a gente vai ter o quê? E elevado a y igual a x. A base é E, mentalmente aqui, né? Elevado a esse tem que dar igual a x. Repare que a minha função é y igual a uma expressão em x. Quando eu vou para a inversa, eu tenho x como expressão em y. Eu inverti. Quem era domínio vira imagem, quem era imagem vira domínio. É o que eu estou fazendo aqui. Volta para cá, então. A minha função y é arcseno de x. Como é que eu faço para inverter? Quem é domínio vira imagem, quem é imagem vira domínio da função inversa dela. Quem é a inversa da arcseno? É o seno. Então tem essa troca, essa permutazinha. Não tem um malabarismo visual como tem aqui, mas fica mais parecido com esse cara. É uma troca, é uma permuta de domínio com imagem, enquanto você troca a função pela função inversa. Por que eu faço esse malabarismo? Porque a arcseno eu estou me baseando que vocês não sabem trabalhar com ele. Mas eu estou me baseando que vocês sabem trabalhar com seno. Olha, se eu sei trabalhar com seno e eu estou aprendendo a função inversa, eu vou trocar. Eu vou transformar algo que eu não sei em algo que eu sei. Calcule para mim arcseno de 1/2. Eu não sei o que é, eu não faço nem ideia. Eu chamo isso de y e vou inverter. Vou transformar isso agora num trigonométrico, que é o que eu sei, que é o que eu conheço. Seno de y igual a 1/2. Opa, virou tipo uma equação trigonométrica. E eu tenho que resolver essa equação trigonométrica dentro do domínio. Domínio é muito importante. Você não pode botar aqui uma resposta fora desse intervalo, senão você erra. A construção do intervalo é crucial para a construção das duas funções. Essa função aqui vai existir dentro desse domínio. Ok? Letra B, quem é o arcseno de 0? Rápido, vai. 0. Por que é 0? Porque eu estou atrás de um ângulo. Se eu fizer a inversão aqui, eu quero um ângulo que o seno desse ângulo seja igual a 0. Qual é o ângulo que o seno do ângulo vai dar 0? Tabelado, né? 0. Mas a ideia é essa. Olha, eu sei que o seno de 0 é 0. Então, o y aqui é o ângulo de 0, igual a 0. Letra C. Arcseno de menos raiz de 3/2. Quanto é que vale esse cara aqui? Vocês sabem? Não sei, chama de y. Chama de y. Então, eu vou ter que o seno de y é igual a menos raiz de 3/2. Quanto é que vale o seno de y? Olha, menos eu vou repetir. Raiz de 3/2, eu vou olhar lá na tabela qual é o ângulo cujo seno vai dar raiz de 3/2. É o π/3, beleza. Esse é o seno de π/3 no primeiro quadrante. Mas eu não quero no quarto quadrante?
Detalhe, é no quarto quadrante, mas não é na primeira volta positiva. É na volta negativa, é voltando. Aí, para você resolver esse problema, lembre-se que a função seno ela é uma função ímpar. Seno de menos um ângulo é igual... Menos o seno de um ângulo é a mesma coisa que o seno de menos esse ângulo. Esse menos você pode colocar para dentro da função seno dessa forma, porque a seno é uma função ímpar, ela permite isso. Qual o valor do meu y? Menos π sobre 3. Está dentro do nosso intervalo? Tá. Ele é de menos π sobre 2 até π sobre 2. O menos π sobre 3 ele fica por aqui, ó, no eixo x. Então, o nosso valor, o menos raiz de 3 sobre 2, se você botar na calculadora, o raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Metade de 1,7 dá quanto? 0,85? Aproximadamente, estou arredondando bem grotescamente. Menos 0,85 menos raiz de 3 sobre 2 é menor do que menos 1. Então, a arc seno está definida para esse cara. Ok? Ah, professor, pois eu botei a resposta como sendo o valor lá no quarto quadrante, que é o 2π menos π sobre 3 dá 5π sobre 3. Ó, professor, foi a minha resposta aqui. Eu botei 5π sobre 3. 5π sobre 3 está fora do nosso domínio da função seno, que a gente está restringindo. Está fora da imagem dessa função arcseno. Você vai errar se você fizer isso. Fiquem atentos com relação a domínio contra domínio de função. É a parte mais delicada ali. Derivada da função arcseno de x. Como é que eu vou fazer essa derivada? Vou fazer usando o teorema da função inversa. Seja y igual a arc seno de x. Vou chamar isso aqui de f de x. F de x igual a arc seno de x. E x igual a g de y, sua inversa, seno de y. O que é que diz o teorema da função inversa? Pelo teorema da função inversa, vou abreviar, teorema da função inversa, TFI, temos quem é a derivada de arc seno de x é 1 sobre a derivada de seno de y. Foi assim que a gente aprendeu? Derivada de uma função f é igual a 1 sobre a derivada da sua função g. Só que aqui a derivada de f de x é 1 sobre a derivada de g de y. G de y. Lembra disso. Ok? Qual a derivada do seno? Cosseno. Então, isso aqui vai ser 1 sobre cosseno de y. Quanto é que vale o cosseno de y? Vocês travaram de um jeito legal, ó. Não. Lembra da relação fundamental da trigonometria? O que é que vocês estão lembrando aí? O que é que diz a relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. Isso aqui tem que dar igual a quanto? 1. Vamos isolar o cosseno aqui. Quanto é que vale o cosseno de y? É 1 menos seno ao quadrado de y. Esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. É assim que a gente aprende? Pronto. Eu vou substituir esse cara ali. Então, isso aqui vai ser 1
sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Por que eu fiz isso? Porque seno de y é igual a x. Então, onde tem seno de y, eu não posso dar essa resposta aqui em y. Eu tenho que dar a resposta dessa derivada em x. Então, para eu voltar para x, eu fiz essa manipulação do cosseno para poder, quando tem bem aqui seno de y, eu vou substituir e colocar o quê? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno de y é x ao quadrado. Essa é a derivada da arc seno de x. Derivada de arc seno de x não é uma função trigonométrica, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Legal isso. Bota para cá a câmera, bota para cá, tá pegando tudo? Olha os cameramen. Se o vídeo tiver cortado, a culpa é deles, ó, a culpa é deles. Certo? Eu tô logo apontando que é para vocês quando estiverem em casa saber quem é. É deles. Beleza? Derive, letra A. Letra A. Quem é a derivada? Vamos fazer o seguinte. Vai, deixa assim. Botei ln, botei e elevado a x, ficou muito fácil. Dava para eu ter enfirulado mais, mas vamos assim mesmo. Quem é a derivada dessa função y aqui? Regra do produto. Derivada da primeira. Quem é a derivada de e elevado a x? É a própria e elevado a x. Vezes a segunda. Arc seno de x. Mais a primeira função. Vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de arc seno de x? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Esse 1 aqui em cima não precisa colocar, né? Uma vez esse cara é ele mesmo. Posso deixar assim? Fica logo bonitinho. Alguma pergunta? Letra B. Quem é a derivada dessa letra B aqui? Y'. Derivada da primeira, vezes a regra do quociente, não é isso? Derivada do numerador. Derivada de ln de x, quem é? 1 sobre x vezes arc seno de x menos. Aí agora a gente repete ln de x, não é isso? Vezes a derivada da arc seno. Quem é a derivada da arc seno? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Foi aqui? Tudo isso dividido por arc seno de x ao quadrado. A gente faz assim, ó. Arc seno ao quadrado de x, que nem a gente faz com seno. Ok aqui? Letra C, regra da cadeia. Tudo ok com a regra da cadeia? Quero ver quem é que vai esquecer dessas regras agora, que aí tá fazendo toda a aula hoje 3 vezes cada uma. Não esquece mais não, né? Y' vai ser igual. Quem é a derivada da arc seno dessa expressão? Regra da cadeia. É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos a expressão. Vocês já estão fazendo regra da cadeia sem fazer mudança de variável ou não? Ainda está difícil? Está difícil ainda? Tenta fazer a mudança de variável mentalmente. Então, para ajudar, para você não ter que escrever, você faz isso aqui, ó. Bota só uma chavezinha na sua função e bota o U aqui, ó. Tá. Aí você faz mentalmente. Quem é a derivada de arc seno de U? Não é mais x, agora é U. Então, você vai escrever toda a expressão. No lugar de x, você iria escrever U, beleza? Ao invés de escrever U, você vai deixar o espaço que você tem aqui, ó. O mesmo tamanho que você deixou aqui, você vai deixar quando aparecer o U na expressão. Então, fica 1 menos raiz quadrada de 1 menos, aí não é x ao quadrado? Vou deixar esse espaço ao quadrado. Tá aqui, ó. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado. Vezes a derivada do U. Mas vamos aqui primeiro. Quem é U? X ao quadrado mais 5x
menos 6, vezes a derivada do u. Qual é a derivada desse u? 2x mais 5. Morreu. Uma linha. Ah, professor, é muito fácil. Molezinha, assim, desse jeito, né? É, molezinha. Mas se você tem dificuldade, faça a mudança de variável. Com calma, só não erre. Beleza? Mas pratique. Devagarinho você pratica, você pega o jeito. Sobre o trabalho. Então, o trabalho que eu vou passar para vocês na próxima aula, ele vai ter uma estrutura parecida com um artigo. Então, você vai fazer um pequeno... Eu vou mandar o template para vocês, um pequeno resumo, uma introdução. Nessa introdução, você vai falar o que é que vai ter no seu trabalho, resumidamente, né? Esse trabalho, parará. A gente pode comentar mais sobre essa estrutura da introdução próxima aula. No último parágrafo, você coloca a estrutura. Seção 2, nós vamos encontrar sobre as funções trigonométricas inversas, a seção 3 sobre as funções hiperbólicas. E a seção 4 é a conclusão do trabalho, falando sobre a catenária. Então, na seção 2, ou seja, a primeira parte real do trabalho, você vai fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo para a função seno, para as outras funções trigonométricas. Arco-cosseno, arco-secante, arco-cossecante, arco-cotangente e arco-tangente. Então, copia essa do jeitinho que está aqui lá e vai fazer para essas outras funções lá no seu trabalho. Eu quero 3 exemplos de cálculo. Vira para cá, vira para cá, vira para cá. Cada uma delas tem que ter 3 exemplos de cálculo de arc do que você está trabalhando. Um positivo. Tem que ter o zero. Tem que ter o zero. Se ele existir, se não existir, você vai dizer não existe para o zero. Se existir, coloca. E um exemplo negativo. Faz a demonstração da derivada. Todas elas, a demonstração tem essa mesma saída. Teorema da função inversa. E vai ter 3 exemplos de derivada. Um aplicando com regra do produto, outro com regra do quociente. Tem que ser outras funções. Não vai poder usar E elevado a x, nem Ln de x. Se for usar potência, tem que ser alguma outra base. 3 elevado a x, 7 elevado a x, te vira. Pode ser um polinomial, pode ser uma raiz. Não pode ser elevado a x+, não pode ser Ln de x+. Já usei. Ela só vai ficar na primeira, só para o seno. Você pode copiar do jeitinho que está aqui no seu tópico do seno. E eu quero um exemplo composto. Então, um exemplo regra do produto, um exemplo regra do quociente. Um dos fatores tem que ser a arc do que você está fazendo. Um numerador ou denominador, tanto faz, em cima ou embaixo. Tem que ser o arc que você está trabalhando. E um exemplo de regra da cadeia. Pode ser a arc por fora e uma função interna, ou pode ser também uma função e a arc dentro. Logaritmo de arc tangente de alguma coisa. Pode ser também. Certo? Então, capítulo 2 do trabalho de vocês vai ser essa pegada. Mesmo sem eu fazer toda a estruturazinha, eu quero falar de outras trigonométricas inversas. Quais? As duas que me interessam. Tangente e secante. Só a derivada. Só a derivadinha delas. Eu nem sei se eu me lembro de cabeça, ó. Arc. Tangente e x. Estava preparado para derivar, ó. Arc. Secante e x. Estava preparadinho para demonstrar. Vamos ver se eu acerto de cabeça. Arc tangente de x é 1 sobre a derivada de tangente de y. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então fica 1 sobre secante ao quadrado. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado é x. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado.
Arcsecante. Derivada da arcsecante de x é 1 sobre a derivada da secante de y. Derivada da secante, derivada da tangente, secante ao quadrado, derivada da secante de x, aqui vai ficar 1 sobre secante de x vezes tangente de x. Secante de x é x. Esse aqui vai ficar 1 sobre x. Tangente de y é raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Foi. De cabeça, olha. Nem decorei, só apliquei o teorema da função inversa mentalmente. Para demonstrar aquelas duas, você também usa uma mudançazinha, ó. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1, a gente precisou disso aqui, isolar o cosseno de y, não foi? Se você dividir ela toda por cosseno ao quadrado de x, você vai chegar na seguinte relação, ó. Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado. X não, y, né? Mais cosseno ao quadrado de y dividido por cosseno ao quadrado de y, 1. 1 dividido por cosseno ao quadrado de y é secante ao quadrado de y. Essa aqui é a relação fundamental, essa aqui é uma relação derivada da relação fundamental. A gente usa essa transformação aqui naquelas duas, viu? Onde aparecer tangente ao quadrado de y, que é na primeira. Não, onde aparecer secante ao quadrado de y, desculpa, que é a derivada da tangente, secante ao quadrado. Aí você substitui por tangente ao quadrado mais 1. Isso aqui é o x. Paulo. E onde aparecer tangente ao quadrado, tangente de y, na segunda aparece secante de x, tangente de x. No caso, secante de y, tangente de y. Secante de y é x, tangente de y é raiz quadrada de secante ao quadrado menos 1. Esse mais 1 passa para o outro lado negativo. Então, na demonstração tem essa manipulação em cima desse cara aqui, parecida com essa. Lá na secante, lá na tangente não, é a substituição direta. À medida que o tempo for passando, vocês não deixarem para fazer de última hora, for surgindo dúvida, vocês vão me perguntando que eu vou ajudando. Eu só não ajudo na última semana. Que é o povo que vai fazer de última hora, eu não ajudo não. Até a última semana eu dou uma força. Certo? Concluída essa parte, vamos para a última parte da aula de hoje. Sobre domínio aqui é muito importante, quais são os valores que o x pode assumir, os valores que o x não pode assumir. X não pode ser... X não está definido aqui para x igual a 0, é importante isso. Quando x é 0, esse cara não... Derivação implícita. Bem, vocês querem que eu escreva e fale ao mesmo tempo? Ou dou uma pausa no vídeo, escrevo e depois eu explico? Escrever e falar ao mesmo tempo? É tranquilo, aqui é tranquilo. Dá para fazer isso sem muita dor de cabeça. Olha só, eu vou querer de vocês que vocês lembrem lá da geometria analítica de vocês, a equação da circunferência, lembram? De centro. Vamos pegar uma face. 0, 0. E raio 2. Isso aqui, ó. Geometria analítica. Circunferência com centro na origem, raio 2. Vocês estudaram geometria analítica? Não. Essa circunferência ela tem uma equação associada a ela no plano cartesiano. Alguém sabe me falar qual é a equação da circunferência? O centro é 0, 0. Então fica bem facinho, ó. X ao quadrado
mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4. A equação da circunferência, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O centro é 0, 0 e o raio é 2. 2 ao quadrado, 4, fica desse jeito nessa equação. Beleza? Geometria analítica. Uma equação de circunferência não é uma função. Verdadeiro ou falso? Rápido. Verdadeiro. Isso aqui não é uma função. Por que que não é uma função? Teste da reta vertical. Toda relação entre duas variáveis, para ela ser uma função, cada x tem que estar associado a um único y. Cada x tem que estar associado a um único y. Não pode ter o mesmo x associado a dois y diferentes. Se isso acontecer, a sua equação não é uma função. Então, isso aqui é uma equação de circunferência, não é uma função de circunferência por conta disso. Beleza? Porém, nesse exemplo, eu consigo escrever a equação da circunferência por meio de duas funções. Existem duas funções que eu posso utilizar aqui. Quais são as duas funções que eu posso utilizar aqui? Isolo y. Y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. Y vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Foi aqui? Aqui, na verdade, são duas funções. Aqui eu tenho y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Eu tenho y igual a menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Significa, então, que essa circunferência eu posso escrevê-la como sendo duas funções, não apenas uma. Uma das funções seria essa, e a outra função, pasmem vocês, seria essa. Todos entendem que aqui eu tenho duas funções agora? Aqui eu passo no teste da reta vertical. Essa daqui é a função y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. E essa daqui é y igual a menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Parte positiva da circunferência, a parte negativa da circunferência. Por que que eu estou falando sobre isso? Um dos problemas que nós vimos, que até caiu na nossa avaliação, foi o problema da reta tangente. Não foi o problema da reta tangente? Eu vou resolver o problema da reta tangente para esse problema aí, não para uma função, mas para uma equação. Exemplo motivador. Achar a equação da reta tangente, abreviando, viu, para economizar espaço. A circunferência de centro 0, 0 e raio 2 no ponto vamos pegar um ponto da circunferência, raiz de 3.
Solução 1, solução cansada. Solução 1. Solução ruim, solução cansada, solução trabalhosa. Não sei como eu chamo essa solução 1. Solução meme. É meme, fazer isso aqui que eu vou fazer é meme. Ninguém faz isso aqui que eu vou fazer, não. Ninguém faz. Ela só serve como motivação. Você vê uma vez a coisa feia, não. Eu quero um jeito melhor de fazer. É meme isso aqui. Qual é a solução meme? Concordam comigo que a equação da circunferência é aquela que a gente viu? A equação da... Chamar a circunferência lambda aqui, ó, só para não ficar escrevendo a palavra circunferência direto. A equação de lambda é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ok? Essa daqui é a equação? Beleza. O ponto 1 raiz de 3 pertence à circunferência? Pertence. Se você botar no x1 e no y raiz de 3, quanto é 1 ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado? 1 mais 3. Qualquer valor de x e y que você substitua aqui nas posições, qualquer par ordenado x e y que você substitua nas posições, que o resultado da expressão desse número é porque o par ordenado pertence ao gráfico da sua equação. Beleza? Gráfico não posso nem chamar de gráfico. A curva, né? A representação da sua equação. Sei lá, 1 raiz de 3 foi praticamente esse ponto. Eu quero a reta tangente. 1 raiz de 3. Nós aprendemos a calcular reta tangente, não aprendemos? Há uma curva associada a uma função. A gente acabou de ver que isso aí não é uma função. Então, antes de fazer qualquer conta que a gente viu, eu tenho que transformar esse cara numa função. Para transformar esse cara em função, na verdade eu vou ter duas funções. Me interessa isso daqui para o meu problema? Não. Isso aqui não serve para o meu problema. Ela é uma das funções associadas à circunferência, mas não me interessa. Eu vou utilizar qual para resolver o meu problema? Essa expressão aqui, a parte positiva. Então, nós vamos usaremos a função y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado para resolver o problema. E como é que eu vou usar isso aqui para resolver o problema? A equação da reta tangente eu preciso da derivada, não é isso? Quem vai ser a derivada? Y'. Regra da cadeia, né? Qual é a derivada disso? É 4 menos x ao quadrado elevado a 1/2. Aí usa a regra da potência, vai ficar 1/2 vezes isso aqui elevado a 1/2 menos 1. Vai dar isso aí elevado a menos 1/2. Então vai ficar raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado lá no denominador, vezes a derivada do que tem aqui dentro. Qual é a derivada de 4 menos x ao quadrado? Menos 2x. Simplifico o 2 com 2, isso aqui vai ficar x sobre menos, né, tem um sinal de menos, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Eu não estou fazendo com calma porque esse não é meu objetivo, certo? Confere em casa, ver se a derivada está certa. Tá. Usa a regrinha com calma, faça você mesmo. Quem é a derivada dessa função? Derivada dessa função no ponto que eu preciso calcular. Qual o ponto que eu preciso calcular? É esse aqui, né? x0. Eu preciso dessa derivada para o ponto y' igual a 1. Y' de 1. Y' de 1. Ou seja, onde tem x, você coloca o 1. Isso aqui vai ficar quanto? Menos 1 sobre
raiz quadrada de 4 menos 1 ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? 4 menos 1. Menos 1 sobre raiz de 3. Foi aqui? Sim ou não? Ajusta a câmera para cá. A gente vai chegar na beirada do nosso time. É bom que terça-feira eu resolvo mais exercícios sobre esse assunto e ajudo o pessoal que faltou. Ok. Esse é o meu exemplo motivador, achar a equação da reta tangente, a circunferência que a gente mostrou ali, que passa por esse ponto. Beleza? Comecei escrevendo a equação da circunferência. Estou fingindo que aquilo ali ainda não aconteceu. Você vai resolver esse problema no início da questão. Questão de prova. Você primeiro vai escrever quem é a equação dessa te vira, geometria analítica. Tem que saber isso aqui. Está aqui a equação. Não é uma função. Aí você vem para cá. Você escreve isso aqui. Olha, isso aqui não é uma função. Eu vou separar em duas funções. Ok? Das duas funções, o meu ponto pertence à parte de cima. Então, eu não vou usar a parte de baixo, eu vou usar só a parte de cima. A função associada a essa equação que eu vou usar é essa. Existem duas, mas eu só vou usar essa. Ok? Porque é nela que está o meu ponto. Então, para usar essa função, eu consigo achar a equação da reta tangente agora numa função. Função eu aprendi. Primeiro eu acho a derivada, tá? Aí eu acho a derivada da função aplicada ao ponto. Onde tem x eu coloco 1. Onde tem x eu coloco 1, onde tem x eu coloco 1. Calculo. Beleza? Ou seja, eu calculei aí. Eu sei quem é o meu ponto x0, que ele me deu na questão, vale quanto? Eu sei quem é o meu ponto y0, que ele me deu na questão, vale quanto? Concordam comigo que se ele não tivesse me dado o y0, eu não tinha como resolver a questão? Porque se ele tivesse me dado só o x, existem dois y associados a ele. Um em cima e um embaixo. Não é uma função. Então eu precisava exatamente do ponto para poder saber qual era a parte que eu ia utilizar. Aqui foi o crucial, ó. Foi ele ter me dado. Quando a gente fez esse problema, a gente encontrava, não era? O valor do y0, só jogar a função, o valor do x0. Agora não. Eu preciso desse y0 dado, enunciado para esse problema. Quem vai ser o y' do x0? Isso aqui vai ser o meu m, que eu vou usar na equação da reta. Y' aplicado ao valor do x0. Vale quanto? Menos 1 sobre raiz de 3. Se quiser racionalizar, boa sorte. Tô nem aí. Qual é a equação da reta tangente? Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Vamos substituir os valores. Y menos raiz de 3 é igual a menos 1 sobre raiz de 3, que multiplica x menos 1. Essa é a equação da reta tangente. Aí organiza ela. Alguma pergunta até aqui? Esse não é o jeito legal de resolver esse problema. Não é. Por que que não é o jeito legal? Dificilmente você consegue, dado uma expressão, uma equação, encontrar ela na forma de função. Tem algumas situações que você não consegue. Por exemplo, x ao cubo mais 3xy ao quadrado menos 6x ao quadrado y mais y ao cubo igual a 0. Isolo y. Quantas funções eu vou ter aí? Talvez não sejam só duas. Sejam 3, sejam 4, sejam 5, sejam 10. Dá um baita do intervalo aí. Então eu tenho que achar uma outra ferramenta para resolver esse problema. E a ferramenta vai ser, matéria da aula de hoje, derivação implícita. Vou resolver esse mesmo problema usando a nossa ferramenta. E aí eu faço talvez esse ou um menorzinho que esse, só para ilustrar
aplicação. Solução 2, a boa. Solução 2, a matéria. Solução 2, o que eu quero. Eu não sei como é que vocês vão anotar, eu estou dando ideias aqui. Solução 2, vamos fazer assim. Solução 2, nem pense na 1 mais. Alguma coisa desse tipo. Essa aqui que é a ok, essa que é a boa. Seja a equação, olha para cá, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ela não é uma função, concorda comigo? Não é uma função. Suponha que y é uma função de x. Suposição. Eu acho que eu consigo colocar o y em função de x. Não preciso nem ter certeza que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Eu vou supor y em função de x. Mesmo sem ver quem é. Eu não quero ver. Essa a gente sabe quem é. Eu sei quem é y em função de x para esse problema, mas eu não quero mais saber. Vai ter situações que eu não vou conseguir saber. Então, esquece escrever essa função e só acredita, fé, que ela é uma função. É uma suposição matemática, não é fé não, viu? Volta para cá. Suponha que y seja uma função de x. O que é que nós vamos fazer? A técnica é essa. Então, você vai pegar a sua expressão todinha. Olha só, olha só, olha só. Vou escrever aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Não é essa a minha expressão? Eu vou derivar isso. Derivo. Eu vou escrever não na linguagem de linha, eu vou escrever na derivada dessa expressão com relação a x. Que é para você não esquecer que a minha variável que eu estou derivando é com relação a x. E y não é uma constante. Y é uma função de x. Então, sempre que aparecer y, você tem que lembrar da regra da cadeia. É como se o y aqui fosse o nosso u. Lembra do u? Lembra do u? Se eu estou derivando seno de 3x ao quadrado, eu quero derivar isso aqui. Como é que eu faço? Chamo 3x ao quadrado de u e eu vou derivar seno de u, não é isso? Em relação a x. Qual é a derivada disso? Cosseno de u vezes u'. Por que que aparece esse u'? Regra da cadeia. É a derivada de uma função. U é uma função de x. U é uma função de x. O U depende do x. Sempre que eu tenho uma variável que depende de outra e eu estou derivando nessa outra variável, essa daqui tem que vir aqui, ó, regra da cadeia. E é isso que vai acontecer ali. O meu y é como se fosse um u. Ok? Quem é a derivada de x ao quadrado com relação a x? 2x. Quem é a derivada de y ao quadrado com relação a x? Derivada de y ao quadrado é 2y pela regra da cadeia vezes y'. Tem que derivar y. Y é uma função de x. Na u', aqui é y'. Eu tenho que colocar depois. Igual, quem é a derivada de 4 com relação a x? 0. Isola o y'. 2y vezes y' é igual a menos 2x. Quem é o meu y'? Menos 2x sobre 2y. Se eu simplificar isso aqui, vai dar quanto? Menos x sobre y. Deu o mesmo resultado da outra, sim ou não? Olha quem é que está aqui embaixo. É o meu y. A diferença é que aqui eu estou vendo
quanto é que ele vale. Aqui eu não estou vendo quanto é o y. E eu não preciso ver quanto ele vale. Porque eu preciso agora... Pode acompanhar aí, pode acompanhar aqui. Tá pegando aqui, tá pegando aqui. Vamos para a parte do quadro. Ó. Bora, cameraman. Bora, cameraman. Tá pegando aqui? Boa. Olha só. Antes eu ia achar quem era y' que dependia só do x0. Agora o meu y' depende tanto do x como do y. Tá, o meu y', ele está nas duas variáveis. É menos x sobre y. Eu quero calcular quanto é que vale y', não mais para um número. Y' não mais só para o x0. Eu preciso agora do y' para o par ordenado. Eu quero y' para o x igual a 1 e o y igual a raiz de 3. Isso aqui serve para as duas partes. Esse resultado serve para as duas partes da circunferência. O que é que vai fazer como diferente no resultado? É o ponto que você vai usar. Olha, o meu ponto, o x é igual a 1, então fica menos o valor do x sobre o valor do y, que é raiz de 3. Esse é o meu m. Depois disso, é você montar a equação do mesmo jeito. Então, matéria da aula de hoje, derivação implícita. Se você pegar uma expressão que o x e o y estão emaranhados um com o outro, não é uma função, você pode derivar dessa forma que eu fiz. Suponha y igual a f de x. Isso tem que estar na solução. Se não supor, nada disso está valendo. Y de cara não é uma função de x, é uma suposição sua. Se o y for uma função de x, então isso aqui está valendo. E aí é onde você começa a fazer as contas. Para a gente encerrar, exemplo 2. Ache a equação da reta tangente a x ao cubo mais 6x ao quadrado y menos 6xy quadrado mais y ao cubo igual a 0 no ponto. Vamos ver aqui, se eu botar 1 em 1, dá certo? Não, 1 em menos 1, se aqui for 1, 1 em menos 1, aqui dá menos 6, 1 em menos 1, aqui vai dar menos 6, não, então vou fazer esse aqui mais. Vamos lá, 1 em 1, menos 6, mais 6, e aqui menos 1. Boa, no ponto 1 em menos 1. Vamos lá? Saideira, para a gente encerrar a aula de hoje. Olha que beleza, olha que beldade, olha que magnífica. Difícil? É não, gente, é polinomial. Deixa eu botar um seno, um cosseno, um arquisseno, um logaritmo aqui, aí eu vejo o choro acontecer. Eu deixo só a magia acontecer. Vamos lá, solução. Primeira coisa que vocês vão fazer, verifiquem se o ponto pertence à curva. Solução. Observe que... Bote entre parênteses se você quiser, ó. Bote entre parênteses. Verificar se o ponto dado pertence à curva. Então, isso aqui é a minha solução. É isso que eu vou fazer.
Se você quiser botar no seu caderno, para quando você for estudar em casa, resolver essas questões, você sabe qual é a primeira coisa. Verificar se o ponto dado pertence à curva da questão. Bote entre parênteses, logo depois aqui do observe que. Você bota aqui entre parênteses, ó. Não vou escrever não, porque isso eu já sei. Quem tem que saber é vocês. Eu estou ensinando. Qual é a diferença do professor para o livro? É que aqui eu vou explicar o passo a passo que o livro faz. Eu estou explicando para como é que você vai fazer em casa. Você vê o livro só faz isso. Observe que, arruma de conta e você não sabe por que eu estou observando isso. Está vendo um exemplo bacana? Eu fui para a viagem na Espanha, e tinha os passeios lá para fazer nessa cidade histórica. E um dos passeios era para uma igreja. Gente, eu sou ateu. Está gravado, ó. Tem até registro agora, né? Não dá nem para mentir depois quando eu me candidatar a deputado pelo partido dos religiosos. Não pode mais, sou ateu, gente. Aí eu falei pra minha esposa, amor, tô cansado, não vou fazer esse passeio, negócio de igreja não. Vá, que você tá pagando, você tá aí na Europa. Você é doido, você vai filmar tudo pra mim. Então eu observando as igrejas assim, ó. Porque eu não via a magia da observação naquele momento. Se você só ler o livro e ver, observe que uma arruma de conta, o que é isso aí? É o ateu olhando para a igreja. Você tem que saber o que é que você está observando. Ali tem todo um contexto histórico, ali tem toda uma riqueza de conhecimento, que ali foi feito há muito tempo, antes de 500 anos, antes do descobrimento do Brasil. Poxa, tinha uma carga de informação grande que eu não tinha interesse. Você tem interesse nessa carga de informação? Se você tiver, eu estou lhe dizendo, olha, observe que. O que é que você tem que observar? Verificar se o ponto pertence à equação. É isso que você tem que verificar, tem que observar. Observe que eu vou pegar a minha equação, onde tem x, eu vou colocar 1. Então fica 1 ao cubo, mais 6 vezes 1 ao quadrado, vezes menos 1, mais 6 menos 1 também é substituindo. 6 vezes 1 vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao cubo. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Naquela expressão zona feiosa, onde tem x eu coloquei 1, onde tem y eu coloquei menos 1. Isso aqui tem que dar igual a quanto? Se der zero é porque pertence, se não der zero é porque não pertence. Ok? Quanto é que vai dar aqui? 6 ao quadrado vezes menos 1. 1 ao quadrado é 1, 6 vezes 1 dá 6, vezes menos 1 daqui vai dar menos 6. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 1 vezes 6 dá 6. Menos 1 ao cubo, menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui? 0. Verificamos. Observamos que o ponto pertence à equação. Deu 0? Pergunte. Não, chora. Chora. Porque primeiro não vai ser a equação da reta tangente nesse ponto. Vai ser a reta tangente a essa curva que passa por esse ponto. Então você teria algo desse tipo. Eu tenho uma vou pegar a circunferência como exemplo. Não sei nem que curva doida é essa. Eu vou pegar a circunferência como exemplo. Eu tenho um ponto que não pertence à circunferência. Se for um ponto interior, não existe reta tangente. Se for um ponto exterior, existem duas. Te vira para achar essas duas. Eu vou trabalhar com pontos na curva. Dá para calcular com ponto fora? Dá. Não vai ser meu objetivo. Aqui é um trabalho mais de geometria analítica, tem umas análises a mais que eu não vou trabalhar nesse curso. Ok? Mas é possível. Só vai dar mais trabalho. E se você não conhecer a curva, principalmente, na circunferência, ela daria para eu trabalhar em sala de aula. Dá uma brincadeira boa aqui. Mas, se for uma curva como essa, eu sei lá como é o comportamento dela,
sei lá, aqui, não sei, não faço ideia. Um espiral, com um espiral. Ok? Verificamos que pertence. O que é que eu vou fazer agora? Suponha. Então, primeira coisa que você faz, verificar se pertence à circunferência. Segunda coisa, suponha que y é uma função de x. Ela não é dita isso na questão, é você que supõe. Se você está supondo isso, agora vamos fazer por derivação implícita. Temos. Como é que vai ficar a derivada desse cara? X, eu quero derivar x ao cubo. Eu vou armar aqui para a gente fazer com calma. Precisa disso? Talvez não. Mas eu sei lá como é que vocês estão estudando. Aqui, que é a matéria nova. Derivada disso com relação a x. Se eu botar o linha, todo mundo sabe que é com relação a x. Derivação implícita, você pode até escrever com relação a x. Pá, linha, tá aí. Derivada de x ao cubo. 3x ao quadrado. Mais. Derivada de 6x ao quadrado y. Não. Eu vou repetir o 6. Regra da multiplicação. Cadeia não. Isso aqui é um produto. Você tem duas funções em x. Uma delas você sabe quem é. Quem é a primeira função? X ao quadrado. A outra você não sabe que função é essa. Você está chamando de y. Aqui eu sabia quem era a minha função y, não sabia? Tá aqui, ó. Meu y é esse cara. Aqui é uma função em x, mas eu não sei quem ele é. Tô nem aí. Derivação, mas ainda assim é uma função em x. Regra do produto, regra da multiplicação. Derivada de x ao quadrado. Derivada da primeira, 2x vezes a segunda, mais a primeira, que é x ao quadrado, vezes a derivada de y. Qual a derivada de y? Y'. E a derivada de y igual a f de x, não é f' de x? Y'. É uma derivada, eu só não sei quem é. É escondido ainda. Está armada a conta. Por isso que eu armo a conta com linha. E quando eu não sei o que é aquela derivada, linha nela. Ela vai ser a minha resposta. Eu quero isolar o y'. Depois que a gente tiver a expressão, o y' vai ter que ficar isolado na equação. Isso aqui vai ficar igual... continua. Mais... Quem é a derivada de 6xy ao quadrado? Regra do produto, beleza. O 6 é constante, eu vou deixar aqui multiplicando. Derivada de x vezes y ao quadrado. Regra do produto, vai. Derivada da primeira, derivada de x. 1 vezes a segunda. Mais a primeira é o x, vezes a derivada de y ao quadrado. Qual a derivada de y ao quadrado? Aí sim é a regra da cadeia. Y é uma função de x. Então é que nem fosse u. Qual a derivada de u ao quadrado? 2u vezes u', não era assim que a gente fazia? Derivada de y ao quadrado. 2y vezes y'. Foi aqui? Mais quem é a derivada de y ao cubo? Regra da cadeia. Isso. 3y ao quadrado vezes y'. Para terminar, qual a derivada de 0? 0. Alguma dúvida aqui? Nosso trabalho agora é isolar o y'. Aonde que era para ser menos? Aqui é menos? Antes, aqui é menos? Por quê? Aqui é mais, ó. Aqui é mais, ó. Tudo mais. Tudo mais. Vamos lá?
Será que eu consigo isolar isso aí de cabeça? Vocês não conseguem não, eu consigo. Y' vai ser quem? Acompanha comigo. Nenhum termo que tem Y', ou melhor, os termos que vão ter Y' ficam no primeiro membro. Quem não tem Y' vai para o segundo membro. Não é assim que a gente faz? Vamos lá. 3x² tem Y'? Não. Passa para o outro lado. Menos 3x². Foi? Esse 6 vai multiplicar esses dois caras. 6 vezes 2xy. Tem Y'? Não. Vai para o outro lado menos. Quanto é 6 vezes 2? 12. Então vem para cá. Menos 12xy. O outro tem Y', então não passa. Aqui. 6 vezes y². Tem Y'? Não. Vai passar para o outro lado menos. Então fica menos 6y². Aqui tem Y', aqui tem Y'. Os outros ficam. Beleza? Os termos que ficaram, coloco o Y' em evidência. Então fica Y' vezes o restante. Que tiver Y' em evidência e o restante fica num parêntesão grandão, multiplicando Y'. Quem estiver multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar isso aqui sobre... Cada termo que aparecer com Y', vai vir aqui para baixo sem o Y'. Então vamos lá. Esse aqui não tem Y'. Aqui, ó, 6 vezes esse cara aqui, ó. 6x² Y'. Então vem para cá para baixo só o 6x². Não vai mudar o sinal não, viu? Eles são caras que estão multiplicando, exemplo, outro lado dividindo. Aqui, ó, 6 vezes 2 fica 12. X, Y, Y'. O Y' a gente bota em evidência e deixa lá, então fica 12xy. Mais 12xy. 3y², o Y' fica em evidência, vai para o outro lado só o mais 3y². É a nossa derivada. A derivada vai ser uma expressão que nela vai ter o x e o y, que nem aconteceu aqui, ó. Eu preciso do valor do ponto para substituir aqui e achar a nossa inclinação da reta tangente. Já são 12 e pouco, eu vou encerrar por aqui. Parte da derivada já foi, o restante vai ficar com vocês para vocês terminarem. De antemão, só para encerrar mesmo com chave de ouro, não precisa nem escrever mais nada não, já pode até guardar. Tem alguém aqui que eu posso cancelar? Na prova, o que é que eu vou ver os danados fazendo? Cancela x² com x², cancela xy com xy, 12 com 12, 6 com 6, 3 com 3, dá menos 1, olha. Cancelou foi tudo, os danados. Pode cancelar isso? Não, o máximo que você... Para você cancelar, você tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. O máximo que você pode fazer aqui é dividir em cima e embaixo por 3. Olha, boa, o cara sacou. Se eu dividir em cima e embaixo por 3, eu não vou... Beleza. 4xy menos 2y², 2x² mais 4xy mais y². Diminui um pouquinho as contas, mas é o máximo que eu posso. Não vai inventar dividir por x² com x². Cancela, feito um desesperado não, por favor. Tchau, pessoal. Tudo de bom? Concluo essa questão em casa. Valeu!